Chegou, né? E o que a gente vai falar um pouco hoje, né? O que eu vou, né? Antes, se vocês quiserem mostrar os projetos, daqui a pouco a gente começa a discutir um pouco sobre eles. Mas antes disso, o que a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho dos processos produtivos mesmo, né? Deixa eu abrir aqui uma planilha para já mostrar isso nas planilhas, por exemplo, né? Então, um dos grandes problemas, inclusive, viu, gente, eu vou depois pedir autorização para o pessoal do Papo Dado, lá do Rio de Janeiro, para compartilhar com vocês um papo que eles gravaram, né? O pessoal do design de dados mesmo, tá? O pessoal que trabalha com design de dados. O Luiz Ludwig lá do Rio, né? Eles fizeram, na semana passada e nessa semana, eles fizeram uma conversa com a professora Edna Cunha Lima, que é uma das professoras que inauguraram a pesquisa no nosso departamento e depois foi para o Rio de Janeiro, né? E a Edna mostrou nessas conversas que foram nessa terça-feira passada agora e na semana anterior, ela mostrou o trabalho dela na década de 70 com visualização de dados e informação. E na década de 70, a Edna já fazia isso na mão. Não tinha computador para construir essas coisas. Então, foram conversas, né, sobre isso, né, sobre essas construções. Como é que ela fazia? E, principalmente, uma das coisas que a Edna se preocupava muito, e com toda razão, era da fidelidade da construção da visualização da informação. Então, quando tinha lá um gráfico de PISA, né, para mostrar uma determinada proporção da informação, aquele gráfico tinha que estar correto. Ele não podia estar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Ela fazia questão de que o gráfico tivesse na angulação absolutamente certa. Você vai fazer um gráfico de barras, de colunas, havia uma precisão gráfica dessa informação que precisava bater. Não podia estar, né, acochambrada, né, de qualquer maneira, né? Porque apesar daquilo ser um elemento gráfico, num relatório, por exemplo, que estava ali para explicar alguma coisa, né, mas ainda assim era um gráfico estatístico na época, né, bem estatístico. Então ele precisava bater precisamente, né, nas dimensões, nos tamanhos, nas coisas corretas. Então, depois eu vou colocar lá no Classroom para vocês, eu vou pedir autorização para o pessoal lá do Rio, para compartilhar com vocês, e vou postar o vídeo lá para vocês assistirem essas falas da Edna, que eu acho muito bacanas, né? Porque trabalhar com dados é difícil hoje, não é um processo fácil. Mas na década de 70, a gente é muito sortudo, né? O Ricardo, filho da Edna, que é professor lá de Caruaru, falou que, com toda certeza, se ele tivesse trabalhado na década de 70, ele não seria designer para fazer aquilo, né? Porque dava muito trabalho. Era um processo muito penoso, né? De ficar colando letra 7, raspando coisa, tudo feito manualmente. Ele falou, não, eu definitivamente não faria isso na minha vida. Né? E de tão trabalhoso o processo, né? De confeccionar esses artefatos. Né? Hoje é tudo muito mais fácil. Não quer dizer que seja fácil, mas é muito mais fácil. Né? E ainda que a gente vá confeccionar isso graficamente com uma ferramenta de ilustração, editoração, né? A gente já tem ferramentas de apoio muito boas para que a gente consiga garantir essa fidelidade, né? Que antigamente a gente tinha que construir graficamente na mão, quadro, régua, né? Compasso, né? Que dava um trabalho de geometria, né? De geometria descritiva enorme para serem feitos, né? Calcular isso, montar isso graficamente, mesa de luz, papel vegetal, né? Papel manteiga para corrigir, enfim, as coisas assim do arco da velha mesmo. A Edna mostra um pouco desses instrumentais. Bom, numa planilha, né? As planilhas, elas já, de uma certa maneira, montam gráficos para a gente, se a gente quiser. Se eu quiser colocar aqui dados genéricos, né? 25, 10, 40, 32, 77, sei lá, qualquer coisa aqui. Eu selecionar esses gráficos,
esses dados, né? A própria planilha vai me permitir que eu construa, né? Ela vai construir para mim isso visualmente, né? Ainda que a gente opte por não utilizar o gráfico da planilha, isso aqui é feio, né? Não gosto disso aqui. Ainda que dá para configurar, tem muita coisa que a gente consegue configurar aqui, né? Sei lá, por exemplo, eu posso querer um gráfico de pizza, não um gráfico de colunas, né? Ou um gráfico de colunas na horizontal, por exemplo, ou outros, né? Alguma coisa assim, né? Curvas, enfim. Entendo, construir esses gráficos, construir isso, né? Construir um gráfico com curvas assim, é um trabalho, viu? Não é um processo fácil de ser feito, não. Ele é bem trabalhoso, né? Mas ainda que eu não queira usar, né, esses gráficos construídos por uma planilha, isso aqui já me dá uma fidelidade, né? Já me dá uma base para que eu use uma ferramenta gráfica e construa com precisão aquilo que eu estou fazendo. Ó, tá aqui, ó, um gráfico de pizza com perspectiva, né? Em 3D. Não tem nada de 3D, mas tudo bem. Tá. Se eu quiser fazer isso, eu não vou fazer isso com essa referência. Eu provavelmente vou fazer isso com esta referência, né? E depois eu que vou, né, distorcer e modificar isso para que isso pareça um gráfico de pizza 3D. Né? Eu posso alterar as informações, né? Posso colocar informação de eixo, posso incluir coisas, aqui não, incluir certas coisas, alinhar coisas, quer dizer, eu posso modificar esses gráficos, né? A partir de uma série de informações. Eu acho que aqui a gente coloca outros dados para bater, enfim, né? Não, isso aqui é o padrão mesmo. Enfim, né? Se você colocar mais outras coisas aqui, deixa eu pegar outras informações aqui, por exemplo. 10, 5, 80, 40, alguma coisa assim, né? Quando você junta várias informações aqui, essa ferramenta ela vai estipular maneiras de você cruzar esses dados, né? Por exemplo, série A e série B. Por que ele está fazendo isso? Agregar, não. Intervalo de dados. Eu acho que é isso, mas engraçado, ele deveria me... Com marcadores? Não. Aqui, aí sim, né? Então, ele vai cruzar informação, vai cruzar dados. Então, como é que ele vai fazer isso, né? Como é que ele vai articular esses dados? Como é que ele vai calcular isso? Tem uma série de questões aqui, né? Que a gente pode... Aliás, tem como dar nome para isso, eu não sei como é que faz. Faz tempo que eu não uso essas... aqui a configuração, personalizar, né? Então, tá aqui, ó, os títulos que a gente pode dar, né? XPTO, sei lá, tá ali, né? As séries, né? Opacidade, não. Tem uma série de possibilidades aqui, né? Que você coloca, né? Eixo no direito, eixo na esquerda, né? Coisas assim que você tem, legenda que você pode colocar, enfim. Uma série de dados, né? Ó, eixo horizontal, né? Não é isso, aqui é tipografia, cor. Esse aqui não serve para nada aqui, eu acredito. Automático. Enfim. Geralmente, a gente não vai usar isso. Né? A gente não vai construir, estilisticamente falando, né? A gente não vai construir o gráfico no Excel ou no Google Sheets e botar esse gráfico desse jeito no material editorial que a gente vai construir, digital ou não. A gente vai refazer isso de maneira geral, né? Então, isso serve mais como uma referência que a gente usa para desenhar ou para construir, né,
o que quer que seja na ferramenta que a gente for usar. Tá? Então, isso é um procedimento bem normal. Porém, contudo, todavia, existem ferramentas construídas exclusivamente para que a gente faça isso. Né? Então, por mais que uma planilha seja uma boa solução para a gente construir a base, né? Existem ferramentas que elas são feitas para que a gente construa isso. Né? O Flourish, que é esse que eu estou entrando, é uma que é usada, assim, é bastante usada, né? Para construir diversos tipos de representação de informação, né? Das mais variáveis. E ela é uma ferramenta muito interessante, é muito boa. De novo, geralmente eu não vou usar uma ferramenta dessas, por quê? Porque eu prefiro construir. Né? Eu acho que aquilo que for construído numa ferramenta como essa vai ter certas limitações, né? Que, né, vai depender, vai me limitar. Mas, dependendo daquilo que você vai fazer, uma ferramenta dessa já supre enormemente aquilo que você precisa. Né? Então, olha só, você pode, inclusive, né, quando for colocar os dados numa ferramenta como essa, enviar um arquivo mesmo do Excel ou dados importados do Google Sheets, né? Ou nos formatos CSV, JSON, que são formatos de transporte dessa informação, né? De integração. Né? Então, você pode enviar esses dados para uma ferramenta dessa sem que você tenha que redigitar tudo. Não faz sentido. Imagina se eu tiver 5.000 registros. Não tem como a gente ficar redigitando. Não faz o menor sentido. Né? Então, olha só. Uma ferramenta como essa, como o Flourish, né? ela vai permitir para a gente criar visualizações interativas, inclusive, né? Bem interessantes. Né? Para muita coisa, isso aqui é fantástico. Né? Então, você pode inserir um negócio desse, uma solução dessa, dentro de um site, por exemplo. Né? Ele permite que você faça isso. Né? Ele permite também que você construa isso dentro de um conjunto de slides, por exemplo, dele mesmo. Ele tem um modo de apresentação, né? Uma forma, uma modalidade que incluir as visualizações que você criou em slides dele mesmo, dentro dele, online, de uma forma que você possa fazer uma apresentação de slides e inserir esses documentos, essas construções, dentro desses slides para uma apresentação. Mas eu acho, por exemplo, se a gente vai falar de editorial digital, se você trabalha com uma ferramenta dessas para construir a visualização, é muito mais interessante que você insira, né, o próprio produto deles, né, já diretamente no documento web online, né, para que isso já possa estar funcionando lá, né, diretamente. Né? Enfim, eu não vou lembrar aqui, ó, tem que ser aqui, ó, Export and Publish. Aí você coloca aqui, por exemplo, embed, né? Que você pode, ele vai te dar o código, o tal do iframe. Ele vai te dar o código para você conseguir inserir essa visualização aqui dentro, com toda a interatividade que ela já está apontando, né? Então, assim, isso aqui já tem uma certa interatividade, né? Você pode navegar pelos dados e tal. Então, tudo isso daqui já vai parar lá num documento para a web, por exemplo. Agora, se você vai, por exemplo, construir um aplicativo, aí já isso não é possível. Você vai ter que, de fato, construir, né, o artefato em si. Né? Ele não vai funcionar para um aplicativo, vai funcionar bem para a web. O embed, né, o iframe, ele funciona no documento HTML, não para que a gente coloque dentro de aplicativos. Agora, talvez a ferramenta mais famosa, mais usada, né, seja o Tableau.
O Tableau é uma ferramenta muito parecida com o Flourish, né? Talvez até mais complexa que o Flourish. E ela, de fato, eu acho que ela foi a primeira nessa área assim, de ciência de dados e visualização. Então, eu acho que ela talvez tenha, quer dizer, primeira assim, no sentido, né? Primeira que não seja uma planilha mesmo, né? Que, inclusive, tá, só para vocês saberem, eu acho que eu cheguei a colocar lá no Classroom de vocês um conjunto de slides com as ferramentas históricas, né? Com as ferramentas da década de 80. Né? O Lotus 123, que foi a primeira planilha eletrônica, né? O Lotus ele tinha uma modalidade de apresentação de slides dentro da própria planilha. Então, você construía planilhas no Lotus, depois você queria apresentar essas planilhas, né? Para, sei lá, para o cliente, né? Ou para quem você trabalhava, para a empresa, sei lá, para quem. Ele tinha uma modalidade que você construía slides e inseria os dados da planilha nesses slides. O próprio Lotus já fazia isso, que o Flourish e o Tableau fazem, né? Lá na década de 80. Né? Mas o Tableau foi a primeira ferramenta mesmo de análise e visualização de dados. Eles chamam isso de Visual Analytics. É um campo da ciência de dados, né? Basicamente, eu não vou ficar passando aqui o vídeo rápido de introdução do Tableau, mas é só para que vocês vejam ele em funcionamento, né? Porque ele é muito complexo. Bem-vindo a esta... Eu vou tirar o som, né? O Tableau é uma coisa assim, né? Ele é uma ferramenta que você vai arrastando ali dados, né? Bases de dados, tabelas e diversas, né? Planilhas, né? Você vai colocando nele a sua planilha do Excel, planilha do sei lá o quê, né? E a partir desses dados, né, você vai modelando uma visualização, você vai arrastando, né? Deixa eu mostrar ali. Você vai arrastando campos, critérios para dentro de uma espécie de um canvas, vamos colocar assim, né? É visual, né? Ele é inteiro visual. Então você arrasta um campo específico de um conjunto de dados e ele já interpreta um pouco o que são esses dados, ele já consegue resolver um pouco o que você está. Aí, por exemplo, ele arrastou um campo de coordenadas GPS. Né? O Tableau já entende e já coloca um mapa. Né? Então, ele já constrói um mapa em função dos tipos de dados. Depois, ele arrasta mais uma informação também relacionada. Então, ele já vai parametrizando isso visualmente. Né? Então, para quem não programa, não consegue construir isso daí de uma maneira programática, né? O Flourish e o Tableau são ferramentas muito boas, porque alguma coisa é melhor do que nada, né? Você ser capaz de produzir alguma coisa é melhor do que você não ser capaz de produzir nada. Você ter boas ideias, mas não conseguir, né, transformar isso, né, em algo concreto. Ainda que a nossa preocupação aqui nessa disciplina e naquilo que a gente está aprendendo não é a produção do artefato, né? É a configuração dele. Então, o que nos interessa é como é que a gente configura esse artefato, como é que esse artefato tem que ser, e não como a gente de fato produz ele. Como a gente vai produzir esse artefato é outro problema, né? Se vai ter gente para desenvolvimento, se não vai ter gente para desenvolvimento é outro problema. Mas, por exemplo, é um problema de projeto você entender como isso vai ser feito. Se você sabe que você vai ter uma equipe de desenvolvimento que vai construir software para apresentar esses dados, você vai configurar o teu artefato de uma maneira. Se você sabe que você não vai ter uma equipe de desenvolvimento, não vai ter programadores, desenvolvedores para trabalhar em cima da visualização, você sabe que você vai ter que pensar numa configuração do que uma ferramenta visual como o Tableau, como o Flourish são capazes de fazer, ou como uma planilha são capazes de fazer. Por quê? Porque você não vai ter essa possibilidade de configurar alguma coisa tão única e tão customizada, porque não vai ter esse tipo de produção. Então, entender o processo produtivo do qual o seu artefato vai passar, o que você tem à disposição como processo produtivo, é essencial, é vital para a configuração do artefato. A gente não configura um artefato de maneira alienada do processo de produção.
A gente tem que entender esse processo, tem que saber qual é esse processo. Aí você vai falar assim, mas professor, nessa disciplina que a gente está fazendo, eu não faço ideia, né, realmente qual é, né? Eu não tenho uma equipe, eu não tenho pessoas para me ajudar. Então, assim, então eu tenho que fazer isso? Não, para essa disciplina, você pode assumir, por exemplo, que a tua visualização seria desenvolvida por uma equipe de desenvolvedores. Você pode configurar ela do jeito que você achar que era a maneira ideal para ser visualizado. Mas no frigir dos ovos da vida real, né, da prática efetiva, quando vocês de fato forem fazer isso profissionalmente, vocês não podem trabalhar com esse princípio. Vocês têm que entender, né, qual vai ser o processo produtivo que vocês vão ter à disposição. Né? O que vocês vão ter à disposição para produzir. E aí, mediante a isso, discernir, ou definir, ou decidir de que maneira vocês efetivamente vão configurar. Se você falar assim, olha, vai ter que ser feito com uma ferramenta que nem o Tableau. Então, como é que você vai configurar o teu artefato? Bom, você vai configurar o teu artefato pelo Tableau. Porque se ele vai ser produzido ali, você vai estar limitado ao que o Tableau pode ou não pode expressar. Certo? Se você souber como expressa alguma coisa pelo Tableau, você vai fazer isso. Ah, isso aqui me interessa. Eu acho legal colocar uma visualização de mapa, né, umas bolinhas maiores e menores, isso é bacana, como visualizar, e o Tableau faz isso. Então eu vou configurar esse tipo de coisa, desta maneira, com essa cara. Né? Se você não sabe como isso faz no Tableau, você faz no Tableau, não adianta você configurar o artefato dessa maneira e depois alguém falar assim, mas como é que a gente faz isso? Não sei. O artefato não vai ser produzido. Tá? Então é necessário que a gente conheça essas ferramentas, ainda que, idealmente, numa disciplina como a nossa, a gente não precise, né, pensar em cima delas, a partir delas. Mas na nossa atividade concreta, né, prática, no frigir dos ovos, tem que conhecer todas elas, porque, eventualmente, a configuração do teu artefato vai ser feita através de uma ferramenta dessas. Não tem como escapar. E aí, já era. Configuração, como é que é? Eu vou fazer no Figma? Não. Definitivamente não. Né? Por quê? Porque o Figma não vai me ajudar a resolver como é que a informação deveria estar constando aqui. Então, as ferramentas que eu conheço que são mais usadas são essas. É o Tableau, principalmente o Tableau, é mais usado. O Figma. Figma, com certeza, é bastante usado, né? Para prototipar mesmo, coisas customizadas. Né? Outras ferramentas gráficas também, claro, Illustrator, né, são usados, mas ultimamente a gente tem usado mais o Figma. Até pelos plugins, o Figma permite que você trabalhe com dados. Né? Tem alguns plugins no Figma que puxam dados já de planilhas e coisas assim, e te ajudam já a visualizar certas coisas. Né? Então, isso também pode ser... E o que ainda não existe para o Figma tem essa grande vantagem, gente. O que ainda não existe para o Figma não significa que não vai existir daqui a um mês. Né? Então, aparece um maluco aí que desenvolve um plugin que permite que você pegue dados e desenhe coisas no Figma a partir desses dados. Né? Já deve até ter. Né? Eu nunca usei, mas já deve ter. O Figma também é uma ferramenta muito utilizada. Né? Qualquer ferramenta de design mas atualmente, pela questão da colaboração e por ser uma ferramenta inteira online, tem sido mais usado do que os outros. E, além das ferramentas gráficas, visuais, Tableau, né, Flourish, o Figma, para desenhar protótipo, né, uma das coisas muito, muito comuns na área de visualização é você usar programação mesmo. Né? Você programar as visualizações. Né? Então, deixa eu também mostrar aqui para vocês algumas coisas. Né? Então, deixa eu colocar aqui primeiro lista. Eu, há um tempo, já faz uns 2 anos que eu tenho isso aqui, que eu trabalho nisso, eu comecei, por causa da pesquisa, por causa do trabalho de pesquisa, faço a
pesquisa de estética da interação, eu comecei a estudar um pouco, né, a questão das narrativas. Inclusive, essa disciplina existe por causa do estudo que se faz a respeito das questões narrativas, digitais. Não gosto muito do nome digital, só para simplificar, é computacional. Né? E aí, eu comecei a fazer um levantamento e um estudo acerca das primeiras narrativas computacionais que surgiram, lá na década de 70. Né? E comecei a levantar todos esses artefatos e comecei a fazer uma varredura nisso, e classificar, e tentar entender algumas questões. Né? E o primeiro artefato que surgiu como uma narrativa, né, na computação, foram os point-and-click adventures, que na verdade eles são confundidos muito com jogos, mas eles não são exatamente jogos. Eles não são jogos, eles são narrativas. Né? Eles são histórias, na maioria delas, histórias infantis, né, ou juvenis, né, voltadas para criança mesmo, para criança e para adolescente, que são experimentadas através de interação, né, de você agir com o personagem, clicar, e por aí vai. Então, comecei a levantar esses artefatos, né, comecei a levantar esses produtos, né, narrativos, né, classificar eles, e aí comecei a precisar visualizar. Como é que eu visualizo esses dados? Como é que eu enxergo esses dados? Né? Eu não sei se eu vou achar aqui, talvez eu ache, deixa eu pegar aqui o link. A primeira tentativa de visualizar esses dados foi uma tentativa meio tosca, né? Mas tudo bem. De novo, alguma coisa é melhor que nada. Né? Acho que eu achei aqui. Deixa eu pegar aqui o link. Minutinho. Eita, que talento. Uma lentidão. Peraí, minutinho. Demora para carregar. Aqui. Vou colocar aqui no lugar dessa lista. Opa. Sites.com. Acho que é isso. Deixa eu ver se é esse link. Errei. Perdão, gente. É isso daqui. Full screen. Agora foi. É isso. Aqui, ó. Primeira tentativa de visualizar esses dados foi através de um painel interativo, né? Através de uma construção gráfica, uma visualização interativa. Era interativa porque engraçado, não está aparecendo. Ele está meio lento. Ele mostra o vídeo aqui no cantinho, né? Não sei por que não está mostrando. Está com um problema aqui de carregar Aparece o vídeo aqui nessa área. Então, você vai passando aqui pelos artefatos, ele vai mostrando o videozinho ali no cantinho. Passa aqui, aparece umas informações extras, né? Então, eu tentei fazer uma raiz, né, de como eles surgiram, de como eles foram surgindo. E precisei de um segundo painel, né, de uma continuação disso daí. De novo, deveriam estar aparecendo aqui, não sei por que não estão aparecendo. Ele está aqui carregando e não mostra nada. Sei lá por quê. Né? Mas eu montei essa visualização. E essa visualização, ela até que não é uma coisa tão ruim assim, ele é um diagrama, né? Mas tem alguns problemas. Alguns. Primeiro problema é que ela está fechada. Eu não tenho mais como adicionar artefatos aqui. E pior, depois que eu montei esse diagrama, eu comecei a descobrir um monte de artefatos, não é
artefatos mais novos, como esses daqui, né? De 2016, 2017. Eu comecei a descobrir um monte de outros artefatos na década de 80, que não estavam aqui. E aí, o que eu faço? Eu redesenho tudo? Deu um trabalhão para fazer. Como é que eu refaço isso daqui? Como é que eu incluo um monte de coisa que não está aqui? Né? Como isso aqui é feito visualmente, e não através de programação, trabalho braçal, infernal. Né? Redesenhar, finalmente apareceu alguma coisa, tá lento demais, é por isso. Enfim. Então, eu comecei a ver que esse diagrama, né, esse painel, essa visualização que estava aqui, ela não funcionava. Ela não tinha como dar certo. Né? Eu não podia trabalhar dessa maneira. Por quê? Primeiro, eu não ia conseguir colocar... finalmente apareceu alguma coisa. Eu não ia conseguir colocar os artefatos que eu ia descobrindo no meio do caminho. E depois, que mesmo para colocar novos artefatos, né, mais artefatos, e dar sequência nisso daqui, eu talvez precisasse de mais espaço, abrir mais isso, ia ter que refazer tudo, né? Já começou a ter uma coisa assim, meio de as datas não baterem, os anos não baterem, aqui, 13, 15, 2009, 2009 na mesma altura de 2011. Então isso aqui já não está legal, né? Mas aqui tem 98 na mesma época de 2009, tá vendo? Na mesma linha. Isso aqui já... Por quê? Porque tinha que concentrar tudo numa página, né? Ficar um negócio muito estranho. Já estava ficando um negócio muito estranho. E aí, já apareceu alguma coisa aqui também de novo. Está tudo tão lento que não está conseguindo carregar os vídeos. Então, essa visualização, né? Ela mostrou um limite terrível, né? E o limite terrível é o limite de você fazer alguma coisa que não é programada. Ou seja, alguma coisa que foi feita manualmente, né? É uma configuração constituída de uma maneira, pensando numa manufatura, que é feita através de ferramentas digitais, mas continua sendo uma manufatura, é artesanato. É artesanal o processo, um por um. Né? Pode ser legal tomar cerveja artesanal, coisa feita uma por uma, mas não é legal ficar trabalhando no artesanal. Fazer coisas artesanalmente é trabalhoso. Né? Então, isso aqui não era uma boa solução. Né? Podia até ser que ela ficasse bonitinha, se funcionasse. Né? Até agradável, essa coisa de colocar as coisas numa árvore que vai espalhando, mas definitivamente não era funcional. Né? Então, aí o que eu fiz? Eu passei para outras configurações, né? Dessa vez um pouco mais programadas. Eu acho que a segunda tentativa foi a de construir uma espécie de um sumário. Foi essa aqui. Né? Visualizar esses artefatos aglutinados por ano e permitir que a própria interação, né, com o mouse me permitissem aí enxergar alguma informação mais específica sobre cada um deles, e aí, claro, clica e vai, né? 91, 90, e por aí vai. Então a gente tem todo um conjunto aqui de artefatos, né? Catalogados e organizados. É legal? Melhor? Sem dúvida, né? Que é melhor. Então isso daqui, gente, vamos colocar assim, foi a primeira maneira com que eu enxerguei, minha primeira solução de projeto. O que eu falei para vocês hoje, no começo da aula? Primeira solução nunca é boa, definitivamente. Mas a gente faz porque a gente erra na primeira para acertar na segunda. Então, acaba fazendo para falar assim, tá, eu tenho alguma coisa, e agora eu posso olhar para isso, criticar isso, e ver o que precisava constar que não está constando. Ver o que eu precisava enxergar que eu não estou enxergando. Né? Porque eu já tenho alguma coisa. Então, é um processo. Projetar é um processo. Ele não é... A gente não acerta na primeira. A gente não acerta na... Eu sou de uma geração, né, que meus professores ainda achavam, ensinavam os projetistas
a falar assim, eu sou um projetista, eu sei qual é a solução, eu vou fazer aqui a solução e ela está perfeita. Né? Então, eu fui educado, né, na ciência projetual para achar que isso existia, que existia uma coisa do tipo, o designer, o arquiteto, sentava para trabalhar em cima de um problema e era só o trabalho dele, né, olhar para aquele problema e confeccionar uma solução, isto era a solução, porque era um arquiteto, que era um designer, né? Era uma pessoa que tinha o know-how para fazer isso. Mas a gente descobriu, de 20 anos, um pouco mais, 30 anos para cá, que não é assim que as coisas funcionam, né? Então você não acerta de primeira. Mas às vezes é isso, você acaba fazendo uma primeira tentativa, né? Até para coletar dados, até para conseguir averiguar, avaliar o que está certo e o que está errado. Essa visualização é legal, mas o que faltava aqui? Eu não conseguia enxergar aquelas ramificações aqui. Eu não conseguia entender a partir dessa visualização o que veio do quê, o que pertence ao quê. Será que esse artefato aqui, ele é do mesmo grupo que esse artefato aqui? Não sei. Não dá para saber por isso daqui. Né? Tá escrito, ó, Graphic Adventure. Graphic Adventure. Aqui está falando, né? Sei lá, se eu pegar aqui aparece outra coisa. Dialogue Graphic Adventure. É diferente, né? Mas eu vou ter que ficar batendo um por um, né? Para ficar sabendo essas coisas. Então, tá vendo? Interactive Animation. Ó, não é muito funcional, né? E aí, a partir de um longo processo de projeto, não tão longo assim, mas um pouco, né? Entendendo quais são os problemas, quais são as questões, né? Eu acabei montando uma última visualização, não última, na verdade, essa agora é a penúltima, já vou mostrar para vocês os esforços mais novos, né? Que, inclusive, está no nosso material, tem 2 capítulos, tem 2 capítulos de livro explicando esses processos, né? Explicando o processo de configuração desse artefato, né? Tem um livro que é um livro sobre interfaces, discutindo a interface, né? Como é que isso é pensado do ponto de vista da interface. E tem outro do ponto de vista técnico, artístico, construtivo, de programação mesmo, né? De como é que se elabora, configura, se executa isso. E tem um terceiro artigo técnico falando de como você captura os dados e por aí vai. Então, tem 3 textos lá no nosso material discutindo esse artefato, né? E esse processo. Né? Aqui, já há toda uma elaboração que não estava presente no último. Né? Primeira coisa que eu acho importante assim, na elaboração é o fato de que o seguinte, um dos questionamentos mais importantes. Né? A configuração no artefato digital vai esbarrar num pequeno problema de campo. Que problema de campo? O scroll. Esse artefato ele vai ter muitas informações exibidas, né? E as informações exibidas são informações sobre vídeos, né? Tem vídeo, tem coisa assim, tem imagem. Então, falar de tempo, a nossa leitura natural, né? Natural não porque ela é da natureza, natural porque a gente está acostumado, né? A gente está habituado, alfabetizado a trabalhar dessa maneira, é da esquerda para a direita, né? A gente vai lendo o tempo nesse sentido, né? Tudo aquilo que está organizado ao longo do tempo, a gente tende a ler dessa forma. Só que quando você tem muita coisa, num navegador, por exemplo, num celular, pior ainda, fazer esse scroll nesse sentido é um processo meio ruim, complicado, né? A gente tem mais o hábito de fazer o scroll no sentido vertical, assim, certo? Não é uma leitura muito intuitiva para a passagem do tempo. Mas, em termos, como que eu posso dizer, construtivos, em termos de uso pragmático, em termos de uso, né, usabilidade, pragmatismo de como isso funciona, como isso vai ser operado. Né? A organização disso na vertical, ela vai ser mais conveniente. Né? Principalmente se a gente pensar num celular, deixa eu diminuir isso aqui para aparecer um celular, não está exatamente do tamanho do celular, está um pouco maior que o celular, né? O celular vai ficar uma coluna só.
isso vai ser possível no celular. Enquanto que um scroll meio na horizontal, né, nesse eixo assim, no celular fica terrível, muito ruim de usar. Né? Então esse é o primeiro embate, né, desse artefato, que foi incluir, né, organizar a estrutura de uma maneira que ela pudesse ser usada, melhor usada. Né? E aqui, ó, também se resolve com essa divisão em colunas, né? Ó, coluna, 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 a raiz desses artefatos, né? A organização por raiz, né? Tinha aquela raiz, né? Saiu daqui, veio para lá, aí se desdobrou nisso, aí seguem todos os artefatos por seu tipo, sua tipologia. As tipologias estão aqui. Então dá para a gente ver o que veio antes, né? Dá para a gente sacar o que veio antes. Dá para a gente acompanhar, né? Então, por exemplo, esses dois grupos aqui, ó, esses dois grupos são dois grupos de Text Oriented Adventures, né? Esse grupo aqui, eles usam uma plataforma que é a Sierra GI. Então eles estão separados aqui do resto, mas eles são ambos, né, parte de um grupo. Aqui nós temos um outro grupo aqui, que é o grupo de Graphic Adventures, e aí também tem duas subdivisões, que é o Sierra SCI e o Scan. Porque se a gente for lá para baixo, a gente vai ver alguns desses, né? Aí, ó. Tem uns que são Scan, tem uns que são Sierra GI, tem outros que são nenhum deles, que ficam aqui, ó. Essa outra coluna. Então, eles são um grupo. E aí a gente tem outro grupo aqui, né? Outros dois grupos aqui. Então, a gente consegue, com essa visualização, enxergar um pouco dessas raízes, né? Dessas... É perfeito? Longe disso. Bem longe disso. Era mais legal fazer um traçado, umas coisas? Seria. Mas, pela construção da programação, seria uma coisa muito complexa. Né? Envolveria aí uma complexidade que só para conseguir desenhar essas linhas, né? De sair de um lugar e ir para o outro, que não aconteceu. E mais do que isso, essa ferramenta aqui, né? Essa construção, ela me permite fazer coisas que as outras não faziam. Por exemplo, eu quero só ver aqueles que são de ficção científica. Aí, ó. Quando eu clico ali, ó, eu vou filtrar aqui só aqueles que são de ficção científica. Não mostra os outros. Para quê? Se eu estou interessado, são narrativas, né? Se eu estou interessado nas narrativas de ficção científica e ver a história delas, né, ver o desenvolvimento delas, eu consigo, selecionando aqui essa opção de gênero. Se eu quiser ver aqueles que têm uma linguagem de pixel art, por exemplo, eu clico aqui e eu só vou enxergar na relação aqueles que são feitos com pixel art. Que for feito com outra técnica, não vai aparecer. Tem, inclusive, uns bem recentes, ó, 2018, 2019, que é tudo pixel art. Né? Não é coisa só antiga. Tem um de 21, que é pixel art. Né? E que mais? Eu posso também virar aqui, ó, e falar, eu quero que a relação comece em 1999 e termine em 2004. Só que tiver entre 99 e 2004. E ele vai me... Ué, não era 2004? Coloquei aqui. Por que me apareceram as coisas depois de 2004? Será que não tem? Acho que não tem. Então tá, então vamos lá. De 2009 até 2019. Aí ele vai mostrar só até 2019. Então, só esse fato de você conseguir filtrar o escopo, né? Organizar os artefatos em colunas, onde pode-se entender que ramificação eles fazem parte, e enxergar, né, uma imagem maiorzinha, isso já é uma vantagem bem maior do que o que eu tinha nas outras visualizações. Tá? Agora, eu estou fazendo experimentos mais recentes com essa visualização, ainda não estão prontos, onde eu vou cruzar outras informações. Né?
Então, são os mesmos dados. São os mesmos dados, só que agora eles estão sendo vistos de uma maneira diferente. Né? De novo, ó, aqui a gente está com aquela visualização horizontal. Ela não é ideal. Né? Para o uso no celular, então, ela é horrorosa. Né? Ela não é uma coisa boa. Mas talvez isso funcione. Então, eu estou tentando averiguar se uma disposição temporal assim funciona ou não funciona. Quais são as vantagens dessa outra maneira aqui de visualizar? A primeira delas é que eu tenho agora um filtro que não é mais um filtro por botãozinho. Então, eu quero, por exemplo, ver aqui artefatos de diálogo. Então, todos os artefatos que são do tipo aventura visual conversacional. Então, ele me separa aqui informações. Se eu quiser, por exemplo, ver HQ, tem algum que tem uma relação com HQ? Tem, ó, alguns deles. Eu quero ver, por exemplo, os que são da Sierra. Aqui, ó. Consigo separar todos que são da Sierra. Eu quero ver os que são de sci-fi. Ficção científica. Isso tanto faz eu escrever sci-fi como eu escrever ficção científica. Ele vai me separar a mesma coisa. Né? Então, eu consigo ver aqui, né, informações, eu posso pegar pelo nome. Ó. Quest, King's Quest, Space Quest, Police Quest. Eu consigo filtrar esses dados, né? Separar o que eu quero enxergar. Ó. Todos os quests da vida são da Sierra. E aí, não só a visualização consegue me mostrar, como consegue identificar esse padrão, né? Pelas malditas expressões regulares que a gente estava vendo na aula passada, né? Eu consigo detectar padrões, e aí, como a visualização consegue detectar um padrão, ela consegue mostrar informações relativas a isso. Então, se eu colocar aqui conversacional, ele vai detectar que todos esses artefatos são artefatos do tipo aventura visual conversacional. Então, ele vai mostrar explicações. Se eu pegar um artefato, por exemplo, Day of the Tentacle, aqui, ó, ele vai me mostrar o artefato, né? Ele vai me mostrar informações sobre o artefato, gênero, né? Falar de que parte de uma série. Ah, tem as séries também, né? Por exemplo. Então, é parte de uma série, são seriados, né? Então, todos os artefatos que fazem parte dessa série aparecem. Ó. Então, essas coisas não eram possíveis, né? Nas outras visualizações. Pode ser que a visualização vertical ela seja mais confortável para o uso. A interface talvez seja melhor do que essa interface aqui. Ainda falta coisa aqui. Ainda vou colocar, você passar com o mouse e aparecer um quadradinho mostrando informação sobre o artefato, nome, né? Por aí vai. Mas mesmo assim, essa organização vertical, desculpa, esse scroll horizontal, ele não é muito confortável. Né? A outra, que era vertical, talvez fosse mais confortável. Mas isso aqui pode trazer vantagens pragmáticas de uso, né? De bater informação, de cruzar informação, que a outra não consegue fazer. Então, aonde que eu estou perdendo e aonde que eu estou ganhando? Certo? Tem que cogitar essas questões na hora que estou projetando. E muitas vezes a gente não consegue avaliar isso sem o artefato ser elaborado. Ele pode não estar finalizado. Mas a gente precisa averiguar isso com o artefato. Tem que testar. Não tem jeito. Né? Aqui eu também consigo fazer coisas que a outra não fazia. Por exemplo, agrupar os dados aqui no eixo Y por linguagem, por exemplo. Linguagem verbal, textual, na verdade ele está batendo umas coisas, duplicando em umas coisas, né? Ó, animação, linguagem de animação, pixel art, ó, tem um monte de pixel art aqui. Ilustração, literatura, né? Ilustração de literatura nesse caso, 3D, artefatos retrô, que pegam coisas que eram do passado e tentam reutilizar, né?
geométricos, vetorizados, fazem uso de silhueta ou alto contraste, isso aí também dá duplicado para você rever, né? Ó. Então eu consigo ver, ó, Clay, né? Animação com Clay. Eu consigo ver uma lista de artefatos por linguagem gráfica. O outro não tinha como fazer. Ó. Tem até umas coisas curiosas aqui que foram registradas, ó, Monty Python, Terry Gilliam. Tem que tratar esses dados para ter um pouco mais de consistência, né? Senão eles ficam se repetindo e não é necessário. Mas as outras visualizações não me permitiam uma coisa dessa, né? Ou ver para o produtor, ó. Quero ver quem produziu o quê. Aí, ó. É muita coisa, né? Olha o tamanho dessa relação, é enorme, né? Então eu tenho scroll nos dois sentidos, né? Eu tenho scroll na vertical, porque tem um monte de coisa, e eu tenho scroll na vertical, na horizontal também, né? Aqui horizontal e vertical. E tem muita coisa, né? Agora, claro, se eu vier aqui, produtora, e colocar, por exemplo, um ano, 1984, nada, né? Não, 1984, ó. Quem produziu coisas em 1984? Só a Sierra. Agora, se eu colocar aqui 2016, quem produziu coisas em 2016? Não sei por que está aparecendo esse aqui também. Estranho. É porque eu acho que tem uma versão remake. Mas, ó, eu vejo todo mundo, todas as produtoras e os seus produtos de 2016, por exemplo. Né? Então, ó, quem produziu na década de 80? Tudo aquilo que foi feito na década de 80. Quem que produziu em 2010 para frente? Tem uns aqui que não são 2010. Então, bem mais gente. Então, essas possibilidades de visualização, né, elas não estavam contempladas no outro artefato. E houve projeto, hein? E houve projeto para gerar aquele artefato. Agora, qual é a questão? Por quê? Porque quando eu fui projetar aquele outro artefato, o que eu utilizaria como processo produtivo para gerar aquele artefato era um conjunto de ferramentas muito mais restritas do que o que eu tenho aqui. Né? Então, como eu sabia que eu ia usar ferramentas muito mais restritas para produzir aquela programação, aquela construção, aquela análise, eu estava, de certa maneira, limitado ao que o meu processo produtivo poderia me permitir como configuração. Eu fiz o melhor possível na configuração do artefato com o que me estava disponível em termos produtivos para realizar aquilo. Uma vez que eu migrei aqui, tanto nos dados, tá? Eu mostro aqui os dados para vocês. Os dados mudaram. O modelo de dados mudou. Tanto o modelo de dados mudou, quanto a ferramenta de produção onde isso ia ser feito mudou. Eu estou aqui usando o Observable, programando com Observable, que é uma ferramenta que já tem um monte de coisa para ajudar nessas construções. Né? Ó, a programação está tudo aqui, ó, são essas coisas. Ó, quanta coisa para gerar essas visualizações. Né? Como eu ia ter uma ferramenta com muito mais recurso para poder gerar o resultado visual, a minha configuração ficou diferente. Né? A minha configuração passou a ter coisas, a trabalhar e a cogitar formas e soluções muito diferentes. Deixa eu pegar aqui os dados para vocês verem. A gente vê a diferença dos dados mesmo. Será que eu consigo compartilhar a janela? Será que já voltou? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a janela. Ah, agora eu consigo. Graças a Deus. Ah, não. Não me permite. Oh, chatice dos infernos. Então vamos lá. Compartilhar uma guia mesmo. Pode clique. Aqui. Tá, vamos abrir aqui os dados. Vou mostrar para vocês.
Ô, lentidão. Muito lento, gente. O computador é uma carroça quando eu estou gravando, transmitindo pelo Meet, ele vira. Isso que eu não estou usando o difusor dos fundos. Se eu estivesse usando aquela ferramenta de apagar o fundo, aí então que isso aqui virava um PC XT de 1980. Ó, então vamos lá. Esses são os dados da forma como eles foram coletados originalmente, tá? A gente tinha o artefato aqui, né? Podem ver, na lateral esquerda, né? O nome do artefato, ó, subtítulo dele, o ano, o link para o vídeo no YouTube, né? Edições, remakes, né? E os seus respectivos vídeos, produtora, se ele faz parte de uma série ou não, né? E aí o que acontece? Todas aquelas características que estão mapeadas assim, que a gente chama de registro binário, né? Filtro binário. Tem ou não tem, possui ou não possui, certo? Para quem está estudando comigo, está na disciplina de design generativo, dado booleano, true ou false, né? Então, está tudo registrado com base de true ou false aqui, se é verdadeiro ou não é verdadeiro. Ó, é ficção científica? É, não. Se for, marca, se não, não marca. É de aventura? É de comédia? Né? É cyberpunk? Marca se for. Ó. Se tiver algum cyberpunk, vai aparecer aqui. Né? É artefato de point and click? É, todos esses são. Né? Tem outras coisas que não são, mas que não interessa nesse momento. É uma produção independente ou ela tem um publisher? Né? É para desktop, é para mobile? Né? Usa aqui o SCUM, o AGI, o SCI, usa alguma outra ferramenta, né? Laserdisc, por aí vai. Né? Enfim, e que tipo? Ó? Aqui os tipos. Então, tudo isso estava sendo registrado com esta metodologia, para usar o termo certo, com este paradigma. Isto é um paradigma, isto é um modelo de dados. Isso é um modelo de como proceder nos registros. Tá? É um paradigma, né? Paradigmático. Né? Você fechou a forma disso, você vai usar esta forma sempre. Você não tem como fugir a ela. Né? Então, é isso que a gente chama de, quando a gente olha para os nossos registros, criticamente, é isso que a gente chama de criticar. Você vai olhar para isso e falar, será que esse modelo, será que esse paradigma, ele é um bom paradigma? Ou será que eu deveria ter feito isso de maneira diferente do que eu fiz? Eu descobri, né, que eu deveria ter feito de uma maneira diferente do que eu fiz. Vamos pegar aqui o outro, novo. Os dados são os mesmos artefatos, mas a maneira de registrar essa informação mudou. Então vamos lá, deixa eu pegar agora para vocês verem. Aí, ó. A gente vai perceber que algumas coisas são iguais, né? Ó, nome do artefato. Tá carregando aí? Já carregou? O computador não estou conseguindo nem clicar. Agora foi. Nome do artefato, né? Subtítulo, né? Se tiver uma continuação no nome, subtítulo. O ano, o vídeo, o YouTube, tudo igual. Aí vem um cara aqui que eu chamei de avatar. Não tinha no outro. Por quê? Porque nesse caso novo, quando a gente coloca na visualização, não vai ser a imagem do vídeo que vai aparecer lá. Vai aparecer uma espécie de um avatar, um personagem, alguém que vai representar aquilo lá. Porque é tão pequenininho que não tem como a gente enxergar o que está no vídeo. Não dá. Então vai ter que registrar um avatar. Vai ter que colocar uma imagem que represente, né? Alguma coisa, né? Aqui, se tiver uma reedição, né? O vídeo, o link para reedição.
Aqui, se ele faz parte de uma série. Detalhe, na outra, se fazia parte de uma série, vinha uma palavra-chave. Aqui não, aqui vem o nome da série. Por que aqui vem o nome da série? Porque pelo observable, pelo processo produtivo que eu tive acesso, passei a ter acesso, essa informação passa a ser pesquisável. Então, se eu escrever lá Steel Sky, ele vai conseguir, a ferramenta que eu vou ter à disposição lá de análise, vai conseguir separar todos os artefatos que possuem essa informação registrada, Steel Sky. Então, se eu colocar uma palavra-chave, como era no outro, escrever Steel espaço Sky não vai me mostrar nada. Né? Porque ele foi registrado com uma palavra-chave. Agora eu posso registrar a série pelo próprio nome, porque isso passa a ter não só sentido na visualização, como passa a ser usado pela própria ferramenta como um dado para ser analisado. Né? Que mais? Produtora já tinha lá, só que aí também tem uma coisa de ter um publisher. Né? Você tem o estúdio que gerou o artefato, mas ele foi comercializado, ele foi... Por quem? Esse dado eu não tinha. E aí eu descobri que tem um monte de informação que está errada. Que no lugar da produtora, quem de fato, o estúdio que desenvolveu o artefato, eu coloquei o publisher. E aí eu vou ter que rever esses dados. Por quê? Porque é uma informação dúbia. Produtora e publisher são coisas diferentes. Quando você só tem um registro, você acaba pegando a primeira informação que aparece, e às vezes ela não está certa. Então é melhor você registrar quem é a produtora, e se você não tiver o dado, paciência, e quem é o publisher, e se você não tiver o dado, paciência. Mas separar as informações vai ser mais útil, né? Porque aí cada um, né, vai estar catalogado da maneira certa. Né? Aí o gênero, olha lá, no outro eu registrava o gênero com dados binários, né, booleanos, para ser bem técnico, né? Sim ou não. Ele é do gênero X, Y, Z, etc. Não, ele não é, né? Então tinha lá sci-fi, comédia, aventura, fantasia, marcava, não é, não é. E aqui eles estão separados por vírgula, com um texto escrito, sci-fi, ficção científica, cyberpunk, né? Tem uma série de informações, ó, aventura, adventure, inglês e português. Por quê? Porque isso me permite, na busca textual, encontrar a informação. Quando ela estava registrada apenas como um dado binário, sim ou não, não tinha como você pesquisar por alguma coisa que possuía ADV. Se você colocasse ADVE, não ia achar nada, porque os dados estavam registrados com 0 ou 1. Agora, quando você coloca ADVE de Adventure, ele vai encontrar esse artefato, porque ele possui um registro escrito, textual da informação. Né? Mesma coisa, desktop. Se eu escrever lá, desktop, mobile, vai aparecer alguma coisa. Né? Então, não é um registro que eu clico ou desclico. Eu escrevo e ele me encontra a informação. A mesma coisa aqui para as tipologias. Tem em inglês e português. O dado tem muito mais coisa do que precisaria, mas é útil. Pode ser útil se eu escrever. Às vezes, quando a gente está acostumado com certo tipo de artefato, a categoria que eles são conhecidos está em inglês, não em português. Né? E você poder consultar em português ou inglês, tanto faz, é bom. Né? E aí tem outros registros que não tinham, como por que esse artefato é um marco na inovação, né? Informações sobre linguagem, que também estavam com registro binário, sim ou não. Ó, quadrinhos, HQ, ilustração, literatura, 2.5D, 3D, geométrico, estilizado. Tudo isso era registro sim ou não. Agora é textual. Ou seja, se eu colocar lá no filtro, falar geométrico, ele vai me encontrar abstrato. Se eu colocar animação, ele vai me encontrar essas informações porque elas estão textualmente registradas. Né? E com os nossos regex, né? Os nossos padrões que a gente viu na aula passada, você consegue localizar mesmo quando se escreve uma parte só. Lembra que a gente viu? Se você escrever lá João Guilherme e você criar um padrão, né, de reconhecimento, um pattern, que é João,
ele vai encontrar João dentro de João Guilherme, certo? Então ele vai conseguir, na pesquisa, porque é tudo feito com expressões regulares, ele vai conseguir encontrar, mesmo que você escreva só um pedaço ou só uma coisa, né? Geom, escreveu geom, ele vai encontrar o geométrico que está aqui e vai separar aquele artefato para que isso conste na relação, tá? Então, o paradigma, ou seja, os dados, vocês imaginam o trabalho que me deu para pegar essa quantidade de artefatos, ó, 117 artefatos, e ter que passar na mão essas informações, porque isso não teve jeito. Eles estavam registrados como sim ou não. Eu tive que ficar escrevendo. Então, tinha um cara lá que ele estava com o registro de aventura e estava com o registro de ficção científica. Tinham lá os dois registros. Eu tive que vir aqui escrever adventure, aventura, sci-fi, ficção científica. Eu tive que escrever. Porque não tem como você colar, copiar e colar. Não tem como você transpor essa informação escrita de um registro binário que estava lá. Eu poderia até colocar uma fórmula, mas se eu colocasse uma fórmula, a fórmula que ia analisar se ele era do sci-fi ia sobrepor a informação se ele era de aventura. Ia ser um ou outro. E não ia me servir. Então eu tive que escrever mesmo. Não teve jeito, né? Então esse tipo de coisa dá trabalho, gente. Rever, criticar a tua base de dados, criticar os teus registros, criticar aquilo que você obteve já, ainda que sejam 117 artefatos. É necessário. Eu tenho que olhar e falar, eu não consigo pesquisar certas coisas por causa da maneira com que eu registrei esses dados. Eu não consigo cruzar certas informações por causa da maneira como eu registrei esses dados. Isso ficou pobre, né? Eu poderia ter muito mais e eu não tenho. E agora eu não tenho como configurar a minha visualização. Eu não tenho como desenhar que ela vai ser desta maneira, porque eu não tenho como cruzar essa informação, eu não tenho como unir isso, eu não tenho como juntar Lé com Cré. Porque os dados já me impedem isso. A maneira com que eu registrei já me impede isso. Aí eu vou ter que passar a registrar tudo de outra forma. Repensar o meu paradigma, pensar o meu modelo, para poder, graficamente, colocar essas questões de outra forma, de outra maneira. Tudo bem? Ficou claro um pouco esse caminho, esse procedimento, esse processo mesmo, que é um processo de projetar? Claro, a gente não está falando de sentar e desenhar uma linha, um quadrado, de abrir uma ferramenta e como é que eu faço isso, né? Não é esse nível de dar forma, né, já propriamente dita, ao artefato gráfico, ao design de informação, mas são aqueles núcleos duros, né? Aquilo que a gente tem, né, para trabalhar, para poder fazer a configuração. Porque se você não tiver os dados, se você não tiver informação, se você não tiver, né, aquilo que vai ser graficamente configurado, né, vai ser colocado na visualidade, na materialidade gráfica, seja impresso ou digital. Se você não tem os dados ainda, qualquer coisa que você vai propor em termos de materialidade visual para isso, praticamente não serve para nada, porque você não faz ideia de como esses dados vão ficar, né? Então você está propondo alguma coisa, mas pode ser que não dê certo, né? Dependendo dos dados que vocês têm, né? Então, isso é um núcleo duro, assim, ter a informação, ainda que ela seja incompleta, ainda que ela não esteja toda lá, né? Ainda faltam alguns registros, e vão ter novos registros aqui. Tem novos artefatos aparecendo que eu vou continuar catalogando, né? Mas ter alguns dados, já ter uma amostra de dados suficiente, né? Suficientemente robusta, para que eu saiba o que eu estou projetando, para que eu saiba o que ao que eu estou dando forma gráfica, né? Se eu não souber ao que estou dando forma gráfica, é tudo chute, absolutamente chute, né? Então, a maneira com que a gente registra e coloca isso, os dados, vai ser essencial para eu poder dar uma forma, para eu conseguir configurar a maneira com que isso vai adquirir, né, materialidade gráfica. A princípio, no design da informação, a gente olha muito pouco para os registros e os dados. A gente se preocupa muito com o aspecto visual, pictórico,
né? Fiel, né? Não fiel, né? Enfim, né? Como é que a gente verbal, o que a gente vai colocar de elemento diagramático, né? De esquema, o que a gente vai colocar de imagem, né? Para representar alguma coisa. A gente está muito preocupado com isso, com a linguagem mesmo, o visual da coisa. E a gente não percebe que o nosso projeto de design da informação é inteiramente dependente dos registros que a gente tem acesso ou de como a gente registrou, se fomos nós que registramos. E muitas vezes não somos nós que registramos, né? Isso é muito comum, né? Quando eu estava falando da história da Edna, né? Não era ela que catalogava os dados que ela fazia, construía, né? A visualidade, né? O design da informação. Os dados ela recebia, eles estavam prontos, né? Foi ela que catalogou, que levantou, que registrou. Mas estes dados, da forma com que eles foram levantados, catalogados, né? E a sua respectiva metodologia de registro, análise, por aí vai, eles vão ser absolutamente determinantes sobre o que você pode ou não pode fazer, né, com eles graficamente. Se você não tem um dado lá que precisaria estar lá para você constituir alguma informação, azar. Então, por exemplo, quando eu volto lá para a minha visualização aqui dos... Vou voltar aqui. Olha, e se eu tivesse a brilhante ideia de falar o seguinte, ó, o tamanho dessa bolinha, o tamanho de cada uma dessas bolinhas, vai ser maior ou menor, dependendo da quantidade de vendas que esse artefato teve no mercado. Bom, um produto que teve muita venda, que vendeu muito, né? Ele vai ter uma bola enorme. Um produto que quase não foi vendido, que quase não foi consumido, ele vai ter uma bolinha pequenininha, né? Para a gente também ver nessa visualização o quanto eles são ou não são populares. Legal, acho ideia boa. E aí, você tem esses dados? Ih, eu não cataloguei esses dados. Eu não coloquei esse tipo de registro lá quando eu levantei. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho os dados? Não tenho como materializar isso, porque eu não tenho acesso a esses dados, porque eu não tenho o registro desses dados, né? Então, professor, coloca lá o campo, vai atrás da informação, depois que você tiver a informação, você pode pensar nisso. É isso, eu posso abrir um novo campo, tentar ir atrás dessa informação, tentar registrar isso, se eu tiver uma amostragem boa, isso daí, eu posso tentar implementar aqui na minha visualização, aumentar ou diminuir o tamanho dessas bolinhas em função da popularidade de cada artefato. Vai ser mais um dado relevante que eu posso trazer aqui para essa visualização, né? Porque, claro, quanto mais popular e mais conhecido, né, maior foi o impacto desse tipo de narrativa na alfabetização visual, né, interativa, visual interativa das pessoas, né? E o maior impacto que cada um desses artefatos teve na maneira com que hoje a gente pensa na narrativa digital. Né? Então, isso é um dado super relevante. É legal mostrar isso. Por enquanto, eu não tenho acesso a essa informação. Então, eu fico muito limitado. Tudo bem, gente? Deu para entender esse processo, esse caminho projetual, né? Não vou chamar de método projetual, não é um método projetual, mas é uma jornada de projeto, é a maneira como que a gente faz para projetar. Ficou claro para vocês? Sim, não? Tudo bem? Silêncio? Ninguém se manifesta? Tá bom, estou assumindo que tá tranquilo. Diga, Vitor. Professor, eu, na verdade, tenho uma dúvida, mas eu acho que é melhor deixar para o final da aula, se o senhor puder ficar 5 minutos. Tudo bem, não tem problema. Ok? Alguém quer... Eu vou parar de gravar aqui para vocês ficarem mais à vontade, para mostrarem trabalhos e coisas assim. Não gosto muito de ficar mostrando, gravando os trabalhos.